Hello Party People, daqui é o vosso vizinho amigável, Friendly Neighborhood, o Clumsy Dice, de volta depois de uma excepcional convenção, a maior nacional e sem sombra de dúvidas a melhor nacional. E não acredito que nos próximos tempos venha a existir, Deus queira que esteja enganado, outra que cria alguma rivalidade com esta, porque realmente toda ela é uma experiência única. Eu não fiz muita gravação lá dentro por não me sentir à vontade de expor pessoas sem a sua autorização, nada contra, cada pessoa sabe de si. Eu, como estava lá mais pelas experiências, gravei meia dúzia de vídeos e fui tirando umas fotositas só para registrar o momento, porque o importante era mesmo jogar, falar, conversar e divertir. Eu, no decorrer deste vídeo, vou pondo aí algumas fotos de alguns jogos, umas novidades, alguns protótipos e tudo mais. Este vídeo vai servir para dar a minha opinião, da minha experiência, que, começar pelo hotel, tenho aqui o meu recuerdo, a minha recordaçãozita que me foi dada com a chave do Hotel Cristal. Só tenho a dizer coisas boas, tanto desde do meu alojamento, que os quartos são imaculados, todos os dias mudavam as roupas e mudavam tudo, havia uma opção para pôr de fora e não mexerem, mas tudo impecável, tratamento 5 estrelas, desde a refeição, o atendimento, a simpatia, sempre uma boa disposição e uma eficiência. Houve várias coisas que eu passei ao lado, mas que também existiam lá, houve quem aproveitasse e, como estão a ver aqui no vídeo, tinham spas e banhos turcos e piscinas, toda uma panóplia de situações não, de locais que poderiam ser usados para relaxamento, mas como o meu objetivo era o desfrutar da Con, também não fui preparado e não me equipei para isso, nem sequer me lembrei que poderia fazê-lo. O hotel, nada contra, mas vilazinhas, formato, como eu tenho aqui perto de mim, da Costa Nova, os palheiros de antigamente, assim meio todos coloridos, muito bom. Relativamente ao evento em si, tenho aqui a minha prendazinha para mim próprio, que foi uma t-shirt que já estava no ano em que fui a primeira vez que quis comprar e passou, e desta vez não deixa passar. Tenho aqui a pulseira com uma mensagem lá, toda a gente tinha, e eu achei curiosa porque diz o seguinte: é possível descobrir mais a respeito de uma pessoa numa hora de jogo que num ano de conversação. De certa forma, pode-se aplicar, sim. É óbvio que isto é um bocado de exagero, mas sim, achei que foi uma frase bonita para se pôr, para simbolizar o que é aquela convenção. E o que é aquilo complexo, espaçoso. Este ano foi um bocado atípico, porque em condições normais havia livre entrada. Este ano, devido ao Covid, tiveram que cortar um bocadinho no limite de pessoas, e então fizeram uma compra de bilhete, que também esgotou, de forma a controlar, por causa da situação de Covid, de controlar e gerir melhor toda a panóplia por trás do que é esta complicação de pandemia. Correu tudo bem. Da minha parte, não tive qualquer tipo de problema. A minha voz ainda está meio afetada dos 3 dias, mas pronto, faz parte. Para além do cansaço físico, também o cansaço vocal. Mas a organização esteve impecável. Sempre gente, sempre estável, sempre em tudo o que era lá, estavam lá eles, prontos para ensinar, para corrigir ou para ajudar, ou até mesmo para auxiliar na procura, tanto de jogos como pessoas, como tudo nesse aspecto do cariz da organização. Estava tudo bem. A única nota, se calhar menos boa, que é o meu único senão, foi este ano a secção dos usados, isto é, da revenda, estava um bocado deslocada, estava numa zona que era no lado oposto
da zona atrás do hotel. Não era muito distante, imagina, eram uns metros de distância do evento principal. E só quem soubesse o sítio, ou perguntasse, iria dar com ela. Que era a Lady Kids, uma sala adaptada para crianças, mas que eventualmente, por pessoas quererem ou estar só com a família, com as crianças ficam entre eles, e se calhar por uma zona mais sossegada para estarem à vontade, também foi ocupada por adultos. Esse foi o único senão. Tirando isso, tudo impecável. A zona do evento, os 3 pisos, sempre a bombar, sempre com gente, manhã à noite. O bar sempre a funcionar, sempre gente lá, sempre gente lá. Foi, digamos que uma experiência muito boa e que acredito que todo o país tivesse a necessitar. Mesmo os que vieram de fora, mesmo os estrangeiros, pela reação que eu vi na cara deles, via-se satisfação. Tanto nós, portugueses, tínhamos necessidade, como eles tinham necessidade assim, de uma convenção de certa forma fechada, mas aberta ao mundo. Em termos foi compras. Eu, ao contrário de muita gente, a minha carteira dita o que eu posso fazer e ela não é muito vasta, então dentro das opções e novidades que estavam por lá, só comprei isto aqui, que ensinaram-me lá, e eu assim que o joguei, achei que era um jogo excepcional. Eu que adoro jogos de puzzle, seja desde azul e dentro dessa parte abstrata, mas com um ligeiro tema por trás, este funciona exatamente dessa forma. Achei componentes impecável, componentes de plástico, tudo definido, tudo, uma arte bonita, e o puzzle em si, a mim, me agrada porque é simples, mas tem estratégia. Joguei este uma vez, ensinaram, e ensinei a outros amigos meus. Logo assim, para verem o quão fácil era reensinar isto, para quem aprende à primeira ensinar, consegui ensiná-los a outras pessoas que eventualmente também tiveram algum gosto em conhecer. Para além desse, tive outros que maioritariamente eu aprendi muitos jogos, aprendi bastante jogos, ao contrário do que eu estava à espera, que como todos as outras pessoas lá, eu levei umas 3 ou 4 sacas de jogos e esta quando por acaso aconteceu o inverso, isto é, aprendi bastante jogos e dos meus ensinei poucos. Mas a experiência em si foi, como é que eu ia dizer, foi diferente. Não acredito que haja não há maneira de descrever o que se passou por lá. Porque era notava-se mesmo o sentimento de família. Mesmo quem não se conhecia, não havia má disposição, não havia nada. E estamos a falar de uma convenção que teve crianças pequenas, que teve bebés, que tinha adultos, tinha se calhar adolescentes nem tanto, mas tinha muita gente dos vários escalões e das várias hierarquias de idades, tudo lá a interagir sem qualquer tipo de transtorno. Tudo funcionava de forma quase uma simbiose, estava tudo em sintonia. Também uma coisa que eles fizeram, que já nos outros anos faziam, foi criar um canal de WhatsApp, um chat digital, chat online, que para quem como eu, que fui sozinho, necessitasse ou de me juntar a uma mesa ou de ter pessoas a quererem jogar o meu, era só publicar lá e eventualmente alguém respondia. Era muito pouco provável uma pessoa passar meia hora, se fosse 20 minutos depois do pedido e não ter o que fazer. Só por escolha própria, se a pessoa quiser tirar um bocadinho para descansar, respirar, porque também é preciso ir relaxar um bocadinho pós-jogo. E esse canal ajudava em muito nesse aspecto. Também para encontrar pessoas já conhecidas, como eu fiz. Tive pessoas que, lá estavam meus amigos da internet, que me ajudaram no confinamento. No primeiro, mais no primeiro, e nos outros também eventualmente, que com a falta de fazer, fechado em casa, o Discord e as plataformas digitais eram uma pessoa que se refugiava
para ter alguma espécie, uma simulação de interação. E então isso ajudou-me também a reencontrar pessoas, a realmente conhecê-las, falar com elas e, eventualmente, divertir-me com elas. É óbvio que, apesar de 3 dias lá, fui quinta de manhã e vim sábado ao jantar, apesar desses 3 dias, soube a pouco. Soube a pouco porque na ressaca, agora eu a ressacar, sinto falta da rotina que foi. Que apesar de haver poucas horas de dormir, porque era sempre aquela troca de ou descanso muito, ou descanso pouco e jogo mais, havia sempre aquela troca, que eventualmente acabei por descansar menos do que qualquer dia, mas falta agora isso como uma droga. A gente habitua-se àquilo, aquela rotina, aquelas vivências, aquela diversão que agora, voltando à rotina do dia a dia, nota-se e sente-se muita falta do mesmo. Agora, concretamente, do que eu joguei, o que eu testei, tive vários que me ensinaram, outros já conhecia, mas nunca tinha jogado a cópia final, ou a cópia real, desde o Tyrants of the Underdark, Coimbra, finalmente aprendi Coimbra, da minha terra, minha zona. Andei anos para aprender isso e finalmente aprendi. É um jogo lindíssimo, como vocês podem ver. Tive outros, como já vos falei há bocado, o Garden Nation. Tive outro que era o Living Forest. Também jogos nesta booth. Tive os que aprendi, foram todos jogos muito simples mecanicamente, mas com alguma estratégia. E todos bonitos, todos. Por acaso coincidiu serem 2 da floresta e coisas mitológicas e tudo muito mais. Mas aprendi também outros, o Lost Ruins of Arnak, que coincidentemente só joguei digital e aconteceu que um casal estava a precisar de mais uma pessoa e eu conhecia o jogo, mas nunca tinha jogado na realidade, na versão física. Tinha acabado um outro qualquer, fui ao chat onde eles estavam a pedir e ofereci-me, ajudando-os eles também a aprender, que eles não sabiam, ensinei-lhes o jogo e pronto, eles ficaram a conhecer o jogo, que pela minha percepção até gostaram. Eu adoro o jogo, como o deck builder que é, como o jogo que é, gosto bastante do jogo. Por acaso, esta con, todos os jogos que ensinei, desde os meus, como o Wonderland's War, que ensinei a uma pessoa fanática pela temática, pela Alice no País das Maravilhas, e a outros conhecidos. Curiosamente perdi-os todos que ensinei, que é uma coisa sempre curiosa da minha parte, é que os que ensinei, os 3 que ensinei, que foi a Alice, foi o Stroganov, o Lost Ruins of Arnak, o Garden Nation, também o ensinei, depois de aprender também o ensinei, também perdi. Eu acho que todos os que eu ensinei perdi. Portanto, é sempre um dado 100% de derrotas em jogos que eu ensino. Depois tive outros que a aprender acabei por também, às vezes um bocado por sorte principiante, outros por estratégia de jogo, acabei por me safar relativamente bem. Também houve uma coisa nesta con que eu notei: muitos novos criadores de jogos. Uma catrefada deles portugueses. Vi lá um grupo que me pareceu que estavam a mostrar um jogo, pela condição das peças e tudo, parecia estar em formato protótipo, que não eram estrangeiros. Não dialoguei com eles, mas tive essa percepção num bocadinho que apanhei da conversa pós-jogo, que era um protótipo, mas muitos portugueses lá com jogos. Conheci Pedro Silva, que foi um que eu, na altura, ele estava a criar esse jogo, tanto que foi o jogo que eu joguei, Paciente Zero, que ajudei na altura, contribuí com o meu input para um jogo que é esse, o Paciente Zero, que na altura ele estava a criar e que, devido a todo o acontecimento de Covid,
Era sobre o Covid que ele inicialmente estava a desenhá-lo, mas eventualmente depois ficou mais geral o conceito. Manteve-se doença, mas não concretamente Covid. E na altura joguei esse protótipo online, para todos os efeitos, e finalmente pude jogá-lo em real contra ele e mais um outro casal e experimentá-lo. E tenho a dizer que é como ele diz, já não mexo mais, porque aquilo está. É um protótipo, mas já é a versão quase final. O que falta é mudar só os componentes. Outro que me chamaram, porque havia sempre essas pessoas que estavam à procura de gente para testar, um que foi o Copacabana, que aí notava-se mesmo que a versão era protótipo, que o material não era o material final, mas a mecânica do jogo dava bem, toda a estrutura dava para se jogar como estava. E demos também, eu e a malta amiga minha que fomos chamados todos, demos o nosso review no fim, as nossas pequenas notas, mas que é um jogo dentro do simples, da mecânica de estilo mais familiar, mais levezinho, mas também muito interessante. A mecânica de colocação de peças estava engraçado. É óbvio que não é um gamer's game, não é um jogo para pessoal que está habituado a coisas mais crunchy, mais pesadas, mas para o que ia ser o seu propósito, é um jogo simples. Mas tem proporciona uma diversão, é um jogo para ser rápido, não é um jogo para estar demasiado tempo na mesa, é um jogo simples. Só isso, só experimentei dois, porque lá está, o tempo não dá para tudo, mas havia vários, mesmo esse Pedro Silva tinha outros que estava a testar naquele momento, ele estava sempre ocupado. Ainda tentei ver se me juntava a um grupo para o grande e magnífico jogo do Lacerda, que é o nosso criador de jogos reconhecido a nível internacional, mas esse aí já é o oposto desses que criaram o Copacabana, que esse já só cria jogos pesados. Eu queria experimentar o Weather Machine, era o jogo que ele tinha lá à exposição, porque dei back no Kickstarter e tinha curiosidade de experimentar a versão física. Apesar de já saber que eu gosto do jogo, é sempre diferente jogar com o criador e jogar a versão física, mexer as peças. Mas estava sempre ocupado, ele tinha sempre gente a jogar, não deu para isso. Uma coisa que eu falhei porque é uma questão de escolhas, não dá para ir a todo lado. Eles também tinham os talks, onde falavam da inclusão dos jogos, como propagar todo este desejo, todo este hobby pelos vários grupos. Tinham pessoas de relevância na sociedade de board game português a falar, claro, numa sala. Não fui a nenhum, porque lá está, o meu foco não era fazer reportagem da zona, mas sim jogar. Era experimentar, era conviver. Mas havia essa opção e só tenho ouvido bom feedback relativamente a isso. Houve várias entregas de prémios, houve apresentação de jogos, da Mebo, da Maldito, de todo um grupo de empresas que estão a investir fortemente no mercado nacional. Inclusive este jogo aqui, que eu vi em si de relance, não pude assistir à apresentação desses jogos porque estava na mesa atrás a jogar Coimbra e então não poderia parar, porque aquele jogo estava marcado e para não prender as pessoas, fiquei atrás e só apanhei depois o que estavam a fazer. E esse jogo, pronto, este Évora, é mais um dentro da saga que é de cidades de Portugal. Temos o Lisboa do Lacerda, um jogo pesado, temos o Porto, que é um jogo mais levezinho, temos o Coimbra, que é um meio, em termos de complexidade, e depois esse Évora não tive oportunidade para saber como é que é, se é pesado ou não, se é leve. Entre outros, também havia lá o Hércules, que é outro jogo de um criador de conteúdo. E essa pessoa, pronto, passou de criador de conteúdos a criador de jogo. O jogo, pelo que eu vi só em vídeos mais tarde, e vi ontem, parece muito interessante. É um jogo de números, de contabilidade. É um jogo também muito simples, muito engraçado, uma arte bonita. Entre outros, havia vários.
Eu vou deixar links no final do vídeo de todos os canais que estão a fazer vídeos sobre o assunto, para que tenham um insight, uma visão melhor do que é, porque eu não o fiz, eu só tirei meia dúzia de fotos e vídeos. Vou deixar para baixo e depois assim conseguem também ajudá-los eles, com visualizações e, se gostarem, subscrever, assim como também terem informação e vídeos e conteúdos que eu não tive. Mas lá está, eu só tenho uma palavra a dizer desta convenção, é um obrigado a todos os que contribuíram. Fosse direto ou indiretamente, foi uma experiência memorável. É daquele sentimento que mal acaba, mesmo a pessoa estando de rastros, cansada como eu estava, cansado, sem voz e todo outro, era daquela experiência que dissesse, amanhã começa de novo. Eu dizia que sim. Porque não há igual. Para quem gosta disto, para o hobby que é, para a força que é do hobby, ou do gosto, a paixão pela atividade, aquela experiência realmente satisfaz a todos os níveis. Porque eu acredito que a nossa comunidade, em comparação a outros, é uma comunidade diferente. É uma comunidade de inclusão. Nós absorvemos todos facilmente, mesmo diferentes, desde homens e mulheres, crianças, adultos, portugueses, espanhóis, ingleses. Existe uma facilidade de comunicação e, em último caso, quando não há, é inglês. E toda a gente safa com o inglês. A pessoa que me ensinou Coimbra, uma delas, que foram duas, ensinou-me, uma era portuguesa e ensinou-me português, e a concluiu foi inglês. E falámos perfeitamente, eu e a outra pessoa que estava a aprender comigo, falámos perfeitamente. Não se perdeu nada no processo. Inclusive nós ensinámos também a ela um bocadinho mais do que a Coimbra, dentro do mapa que é do jogo. Estivemos a dar factos sobre o assunto e de onde estávamos no mapa do país, que ela agradeceu, a pessoa em questão agradeceu. Mas sim, foi. É mesmo, não há palavra, foi. Foi 3 pontos para o ano a mais. Porque, sem sombra de dúvidas, vou estar lá outra vez. Vou repetir a mesma dose de dias que, para mim, foi o ponto certo. Que, apesar da minha vontade, a minha voz não dava para mais. Já estava mesmo, a minha vontade era ficar, mesmo com dores, mas depois tinha de pensar na repercussão e já não dava. Mas hei de voltar, de certeza, a esta magnífica Con. Ora bem, acho que está tudo dito, desde dos meus goodies, do meu haul, que apesar de não ser tão grande como normalmente se vê nos posts, é o que deu. Foi o que eu experimentei, foi o que eu gostei, foi o que deu. A carteira não dava para mais, mas não me arrependo. Está aqui uma boa aquisição e agora é voltar ao trabalho normal, voltar a estes vídeos, tentando manter o meu 1 por mês pelo menos. E se gostaram, metam like, subscrevam e foi todo este meu discurso em torno do que é a Leiria Con. Com vocês, Clumsy Dice, até à próxima.